Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu vou fazer para vocês uma aula completa sobre subqueries aqui dentro do PostgreSQL. Essa aula está bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Então já começa deixando aquele like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a saber que vocês gostam dos conteúdos e também fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de SQL, Python, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana aqui no canal. Então é isso, bora começar. Bom, pessoal, nessa aula eu vou trazer para vocês uma aula completa sobre subqueries aqui dentro do PostgreSQL. Então, o primeiro aviso importante é que eu vou usar nessa aula o programa de banco de dados, o SGBD PostgreSQL. Se você não tem o Postgre e quer instalar, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo ensinando como fazer a instalação e também como você pode trazer aqui para o Postgres um banco de dados Northwind, que é um banco de dados ali que você pode ter como exemplo para você poder praticar os seus estudos e também vai ser o mesmo banco de dados que eu vou usar aqui nessa aula, tá bom? Segundo aviso importante é que subquery, né, aqui no Postgre, na verdade não é uma particularidade do Postgre. Uma subquery é algo que nós conseguimos fazer em qualquer programa de banco de dados. Porque a subquery a gente vai utilizar a linguagem SQL, e essa linguagem a gente utiliza no Oracle, no SQL Server, no MySQL, no SQLite e no Postgre também. Então nessa aula eu vou usar o programa Postgre, mas esse comando aqui, né, em si, a subquery em si, todo o conceito, você consegue replicar em qualquer banco de dados que você utilize. Fechado? E além disso, o terceiro aviso é que esse arquivo que eu estou utilizando nessa aula também vai ficar disponível aqui num link na descrição. Então você vai poder baixar e poder usar aí também. Lembrando que mais importante do que apenas assistir essa aula é você praticar também. Então vamos lá, vamos para a nossa aula completa de subqueries usando aqui o Postgre. Então primeira coisa, né, o que é uma subquery? Se você caiu de paraquedas, antes de mais nada, né, o que é o SQL? O SQL é uma linguagem de programação para se trabalhar com um banco de dados e é uma linguagem que vem crescendo muito nas empresas, né, e tem sido um pré-requisito em diversas vagas de análise de dados, ciência de dados, dentre outras, né, qualquer vaga onde a gente trabalha com dados. E saber subqueries ajuda muito a otimizar as consultas, otimizar os códigos, então vai ser muito importante aí você aprender isso se você ainda não sabe. E uma subquery, né, ela tem alguns nomes, né, a gente pode chamar a subquery de outras coisas, como um subselect, uma subconsulta, porque a subquery nada mais é do que a possibilidade que nós temos de colocar uma consulta dentro de uma outra consulta. E o que é uma consulta? É sempre que a gente faz um select. Então, toda vez que a gente faz isso aqui, ó, select, asterisco, from tabela, isso aqui é uma consulta, tá bom? E nós podemos, dentro dessa consulta, colocar outros selects. Então, posso fazer um select dentro de outro select. Isso aí vai ajudar muito na otimização das consultas, elas vão ficar mais organizadas, mais otimizadas, mais automáticas. A gente vai ver vários exemplos aqui. Então, o que é uma subquery? Uma subquery no SQL é uma query dentro de outra query. É a possibilidade de reaproveitar o resultado de uma query, de um select ou de uma consulta dentro de outra consulta. Então, quando você ouve os termos query, consulta, select, são equivalentes, são sinônimos. Então, subquery, mesma coisa que subselect, mesma coisa que subconsulta. Legal? Bom, as subqueries elas podem ser utilizadas nas cláusulas where, having, from e select. E nós vamos fazer vários exemplos aqui para você poder entender a aplicação de cada um deles. Mas, trazendo aqui um resumo, né? Como a gente utiliza a subquery dentro da cláusula where? Dessa maneira aqui, ó, select, asterisco, from, uma tabela, where, uma coluna, vai ser igual a um select. Então, estou usando o resultado de um select junto com a cláusula where, para fazer filtros, né? Pensando que um select, ele retorna um valor, por exemplo, eu posso usar esse valor dentro de uma consulta, da forma como a gente pode fazer aqui com o where. Uma outra maneira é utilizar o select na cláusula from. O que a cláusula from é? Ela é a possibilidade que nós temos de selecionar uma tabela. Então, geralmente, a gente faz assim, né? Select asterisco from tabela. Só que, como o select ele também pode retornar uma tabela, então posso colocar aqui no lugar de tabela um select. O único ponto aqui é que ao final desse select eu tenho que dar um nome para essa tabela.
porque como isso aqui não é uma tabela, para que ele possa entender que isso aqui na verdade é uma tabela, eu boto o nomezinho, né? Então como se fosse o alias, legal? Então, cláusula from usaríamos dessa maneira. Já na cláusula select é o seguinte, se eu quiser utilizar o resultado de um select para criar uma nova coluna na minha consulta, eu vou fazer dessa forma. Select, aqui as colunas que eu quero selecionar, no caso asterisco, eu vou selecionar todas as colunas, vírgula, e aqui uma outra coluna que eu vou criar a partir do resultado de um select. Legal? From, uma determinada tabela, e na cláusula having. O having é outra possibilidade que nós temos de filtrar aqui no SQL, só que o having nós utilizamos para filtrar dados agrupados. Por isso a gente vai utilizar o having em conjunto com o group by. Então vou selecionar uma determinada coluna, vou fazer uma contagem de valores na minha tabela, agrupando pela coluna, eu quero ali todas as linhas daquela tabela agrupada, onde a contagem é maior ou igual ao resultado de um select. Então essas são as maneiras que nós temos de utilizar subqueries, ou junto com o where, ou junto com o select, junto com o having, junto com o from, legal? E nós vamos fazer exemplos ali de como utilizar cada um deles. Eu não vou nessa aula explicar para vocês a fundo sobre o comando where, sobre o comando having, sobre o comando group by. Eu vou partir do princípio que você já tem esse conhecimento. Se você não tem problema. Aqui no nosso canal você pode procurar por vídeos onde eu explico sobre group by, sobre where. Então, procura aqui no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar se você não tiver conhecimento sobre esses temas, né? Vou falar aqui nessa aula sobre subquery. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo primeiro exemplo. Um exemplo para a gente descobrir quais produtos têm um preço acima da média. Então, eu vou trabalhar aqui no Postgres, na tabela, no banco de dados Northwind, que é um banco de dados de exemplo, um banco de dados didático, que para você também ter aí no seu Postgres, é só você acessar a aula que está aqui na descrição sobre instalação do Postgres e também importação de dados. Então, eu recomendo que você assista essa aula para você poder não só instalar o Postgres, mas também ver como é que você traz o banco de dados Northwind aqui para dentro do Postgres. Então, eu vou querer saber quais produtos têm um preço acima da média. Então, para eu saber quais produtos têm um preço acima da média, primeiro eu tenho que saber qual é a média de preço. Mas antes disso, eu preciso até saber se eu tenho essa informação. E sim, eu tenho essa informação aqui no meu banco de dados Northwind, na tabela de produtos, tabela Products. Então aqui, eu vou usar o comando select asterisco from products para visualizar exatamente essa informação. Então vou selecionar, vou executar aqui, e eu tenho lá as minhas informações sobre produtos, né? Preço, ID do produto, nome do produto, qual é o fornecedor, categoria, preço unitário e assim vai, tá? Aqui é a coluna de Unit Price tem a informação que eu quero. Então eu quero basicamente selecionar essas informações, né? Eu quero poder pegar esses dados aqui e tirar uma média desses preços. Eu quero saber, a média vai ser 25, 30, 35, qual que é a média de preços? Para daí depois eu poder filtrar e saber quais são os produtos que têm um preço acima da média. Então vou voltar aqui na minha query. E agora, o que eu vou fazer é calcular a média de preços. Então, vou fazer um select, vou usar a função AVG, da coluna Unit Price, from a tabela Order Details, ponto e vírgula. Vou selecionar esse código, tá? Onde eu estou fazendo ali um select da média de preços da minha tabela de produtos, tá? Tabela de produtos, na verdade. Tabela de produtos. Vou selecionar, vou executar, e aí está lá. A média de preço de produtos é de 28,83. Então, posso até vir aqui e colocar que a média é 28,83 e outras casas decimais. Agora, o que eu posso fazer? Sabendo esse valor da média, eu posso filtrar a minha tabela de produtos para mostrar apenas os produtos que têm um preço acima dessa média. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou colocar um select, asterisco, from a minha tabela products, onde o preço unitário, unit price, ele é maior ou igual ao quê? Bom, a média é 28,83, então vou colocar aqui 28,83. Ponto e vírgula, para fechar, vou selecionar, vou executar, e aí está lá. Esse aqui vai ser o meu... voltando aqui, query editor, né?
Aqui faltou selecionar tudo. Então, seleciono tudo aqui, vou executar, e agora sim. Aqui eu vou visualizar que eu só tenho produtos que têm um preço acima de 28. 30, 40, 97, 31 e assim vai. Eu não tenho nenhum produto que tenha um preço menor do que 28. Então, o que eu fiz aqui? Filtrei a minha tabela de produtos para mostrar apenas os produtos que têm um unit price maior ou igual a 28,83. Qual que é o problema de fazer dessa forma aqui? Quando eu escrevo 28,83, essa minha consulta ela não está automática. Como assim? Caso eu tiver um novo produto sendo adicionado, ou algum produto sendo excluído, ou algum produto tendo um ajuste, uma atualização no preço dele, esse valor aqui ele não vai se alterar. Então é ruim escrever um valor nos filtros dessa maneira. O ideal seria que ele fosse automático. Então, para que isso aqui fique automático, né, o ideal seria eu não fazer dessa forma. E além disso, tem um outro problema, né? 28,83 não é exatamente a média de preços. Porque lembra que tem várias casas decimais? Então esse valor aqui não está preciso. Então eu tenho dois problemas aqui. Primeiro, o número não está preciso e segundo, ele não se atualiza automaticamente. Então o ideal para que eu não tivesse esse problema é, no lugar do 28,83, eu vou apagar aqui, no lugar do 28,83 eu coloco, na verdade, a minha consulta que retorna essa média, que no caso seria essa consulta daqui. Então vou selecionar esse código, Ctrl C, e vou jogar aqui dentro dos parênteses, Ctrl V. Então agora sim, eu quero selecionar todos os meus produtos onde o preço unitário é maior ou igual a esse resultado aqui. E esse resultado vai ficar automático. Pode adicionar valores, pode excluir produtos, pode alterar valores que isso daqui vai ficar automático. Então quando eu seleciono esse código e executo, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, só que com a diferença de que lá na minha consulta, no meu código, ele vai estar automático. E também vai ser um valor preciso, né? Então, quando eu uso sobre consultas, eu otimizo o meu código, deixo ele mais automático. Então, essa seria a nossa forma de um primeiro exemplo, né? Para a gente utilizar a subquery para resolver aqui o nosso problema. E essa subquery, ela foi utilizada junto com a cláusula where. Então, estou utilizando o resultado desse select como filtro aqui com o meu where, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo aqui vai ser também na nossa cláusula where, e eu vou fazer o seguinte. Eu quero agora saber, nesse segundo exemplo, quais pedidos têm uma quantidade vendida acima da quantidade vendida média. Então, seguindo aquele processo que eu comentei com vocês, primeiro eu preciso saber a média de quantidade vendida, mas antes disso eu preciso saber, eu tenho essa informação no meu banco de dados? Tenho. Essa informação de quantidade vendida, ela está aqui em Order Details, né, nos detalhes aqui dos meus pedidos. Então o primeiro passo aqui vai ser selecionar a minha tabela Order Details para visualizar as informações. Selecionei, executei. Eu preciso sempre fazer esse select inicial? Não precisa, tá? Mas eu recomendo que vocês façam para vocês sempre reconhecerem, fazerem um reconhecimento das tabelas e dos dados de vocês. Então, quando vocês fazem um select da tabela toda, eu consigo visualizar ali qual que é o meu order, quais são as colunas, né, dessa tabela. Então, Order ID, Product ID, Unit Price, Quantity e Discount, ou seja, ID do produto, ID do pedido, ID do produto, preço unitário, quantidade e desconto. Legal? Então, recomendo que vocês façam esse select para vocês poderem visualizar ali as informações. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou, na verdade, dividir essa solução em duas partes. Eu vou primeiro resolver da maneira errada e depois eu volto para resolver da maneira certa. Qual que vai ser a maneira errada que eu vou fazer aqui? Eu quero saber quais são os pedidos que têm uma quantidade vendida acima da quantidade vendida média. Então, eu quero saber, primeiro, qual é a média desses valores, para depois saber quais são os pedidos que têm uma quantidade vendida maior do que a quantidade vendida média. Só que qual que é o detalhe nessa tabela, né? Nessa tabela, eu tenho aqui meus pedidos podendo se repetir. Por quê? Porque eu posso ter para um mesmo pedido mais de um produto sendo vendido. Então, por exemplo, aqui no meu pedido 10248, eu tenho ali
três vendas, na verdade, né? Eu tenho a venda do produto 11, do produto 42 e do produto 72. Né? Já para o pedido 249, 10249, eu tenho esse daqui e esse daqui. 250 é esse e esse. Então, tirar a média dessa coluna para saber a quantidade vendida média não está exatamente certo. O ideal seria, na verdade, eu tirar a média entre esses três valores, depois entre esses dois, depois entre esses três, e assim vai, tá bom? Mas eu vou começar fazendo dessa maneira errada, porque a gente ainda não tem o conhecimento necessário para resolver da maneira certa. Então, eu vou considerar que cada linha, na verdade, é um pedido diferente, tá bom? Vou fazer dessa maneira. Então, o primeiro passo é descobrir qual que é a média da quantidade vendida. Então, eu vou voltar aqui no meu editor, vou descer aqui no meu exemplo número 2, e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar todos os meus pedidos from a tabela Order Details. Legal? Só que dessa vez eu quero trazer todos os meus pedidos que tenham uma quantidade vendida que seja maior ou igual ao quê? Aqui vai entrar a minha subquery. Então, em vez de eu calcular a primeira média e depois colocar o valor, eu já vou colocar a minha subquery direto. Então, aqui entre parênteses, eu vou colocar select AVG da quantidade from a minha tabela Order Details. Ponto e vírgula. Então, isso aqui vai me dar a média de quantidade, ou seja, eu vou pegar aquela coluna de quantidade, tirar a média dos valores, e depois vou ver ali, para a tabela Order Details, quais são aqueles que têm a quantidade acima, que essa quantidade média aqui. Eu posso selecionar somente esse código aqui, ó, daqui até aqui no final, e executar, que ele vai me dar o valor, né? O valor da média é 23,81, da média dos valores daquela coluna. Então, 23,81 é a média de valores, né? Vou botar até aqui, ó, 23,81. Só que, colocando esse select direto aqui, junto com esse select principal, eu já faço ali o meu filtro de forma automática. Então, vou selecionar esse código, vou executar, ele vai me trazer ali todas as linhas onde a quantidade do pedido é maior do que 23,81, tá bom? Só que lembra, essa análise que eu fiz não está 100% certa. Eu estou considerando aqui que cada linha é um pedido diferente. Só que, na verdade, eu posso ter mais de um pedido. Então, o ideal seria tirar a média das vendas por pedido e não por linha, né? Mas a gente vai resolver isso daqui a pouco. Então, tá lá. Esse aqui vai ser o nosso resultado para o exemplo número 2. Também mais um exemplo de utilização de um select dentro ali, junto com a cláusula where. Legal, agora vamos ver como seria para utilizar a subquery na cláusula from. Então aqui para a gente ver um exemplo, a gente vai fazer o seguinte, qual é a média geral de quantidade vendida por pedidos? Então o que eu vou querer fazer? Voltando lá na nossa tabela de Order Details, ponto e vírgula, agora eu vou querer calcular a média correta, né? Como é que vai ser essa média correta? Deixa eu selecionar aqui e executar. Eu quero saber agora, né, a média, considerando que eu posso ter mais de um pedido, mais de uma venda por pedido. Então eu quero fazer o seguinte agora, eu quero calcular a média correta, que vai ser a soma desses valores vai dar 10, 12, 22, 27. Então eu quero calcular a média entre 27, 49, 60, 41 e assim vai. Eu quero calcular a média dessa maneira. Em vez de calcular entre 12, 10, 5, 9, 40, eu quero entre esses três valores, esses dois, esses três e assim vai. Então, como é que eu vou ter que fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso saber qual que é a quantidade de vendas total para cada um desses pedidos. Então, eu não quero... Agora eu quero criar uma consulta que vai retornar para mim não a quantidade por pedido, e sim a quantidade, né, por produto / pedido. Eu quero agrupar os meus pedidos e saber, para o 10248, qual que é o total? Para o 10249, qual é o total? Para o 10250, qual é o total? E assim vai. Então, eu vou usar um agrupamento para agrupar os meus pedidos e saber qual é o total de vendas por pedido. Então, voltando aqui no meu editor de query, aqui, Query Editor,
Eu vou aqui no meu segundo exemplo, no meu terceiro exemplo. Qual é a média geral de quantidade vendida por pedidos? Primeiro, eu vou fazer o cálculo do meu agrupamento. Então, quero selecionar Order ID, vírgula, a soma de quantidade, que eu vou chamar de total vendido, from a tabela Order Details, Group by Order ID. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou agrupando a minha coluna de Order ID e calculando ali a soma total de quantidade para cada Order ID. Tá? Estou agrupando ali por Order ID. Então, vou selecionar isso aqui, vou executar, e aí está lá. Eu tenho o valor para cada pedido. Esse é o valor total para o pedido 11.038, esse é o valor total para o 10.782 e assim vai. Nenhum desses valores aqui se repetem mais. Agora eu tenho agrupado para cada pedido qual é o valor total. Vou até fazer o seguinte aqui, voltando na minha query, eu vou fazer um order by aqui só para poder organizar e mostrar ali por order ID. Então vou selecionar, vou executar e aí está lá. Olha só, o pedido 10.248 tem o valor 27, que foi a soma daquelas três linhas. 10.249, soma 49, que foi a soma daquelas duas linhas. 10.250, 60, que é a soma de três linhas, e assim vai. Então agora sim eu vou querer tirar a média entre esses valores aqui. Então a média de vendas vai ser, a certa, né? Vai ser entre esses valores agrupados. Então como é que eu vou fazer? Bom, para calcular a média dos valores dessa coluna de total vendido, o que eu vou fazer? Esse meu select, bom, primeiro eu vou apagar esse order by aqui, só porque ele era só para ordenar ali as informações. Então apaguei. Então, esse select aqui, ele está retornando para mim uma tabela. E essa tabela tem os pedidos agrupados. Eu vou querer, então, fazer uma consulta que vai tirar a média da coluna total vendido dessa tabela. Então, é agora que eu vou utilizar a subquery com a cláusula from. Então, aqui em cima eu vou colocar um select, tá? Média de quê? De total vendido. Opa, quem é esse total vendido? Total vendido vai ser essa coluna aqui, que eu calculei agrupando. Então, select, média, from a tabela, que vai ser todo esse select. Então, todo esse select agora vai ser a tabela que eu vou usar para calcular a média desses valores. Então, vou abrir o parênteses aqui e vou fechar aqui. E não posso esquecer de, no final, chamar esse select com um nome, né? Colocar ali um nomezinho para ele poder entender que isso aqui se trata de uma tabela. Então, usei o alias para nomear a tabela. Vou selecionar esse trecho todo aqui e vou apertar a tecla Tab para poder indentar, para poder organizar o meu código. E aí está lá. Quero fazer selecionar a média de total vendido from o quê? A tabela que vem desse agrupamento. E o total vendido, ele é resultado da soma de quantidade. Então, ele vai pegar cada quantidade total e aí sim, pegar esses valores e fazer uma média deles. Então, quando eu seleciono isso aqui e executo, a média certa agora é 61,82. Então, a média correta de vendas, né, considerando os pedidos agrupados, é de 61,82 e não de 23. Então, aqui a gente já está caminhando para poder resolver aquele problema inicial. Tá bom? Então, tá lá. Esse foi o nosso exemplo número 3. Vamos agora para o exemplo número 4. Exemplo número 4, a ideia é fazer uma consulta à tabela de produtos e adicionar uma coluna que contenha a média geral de preço dos produtos. Então, qual que é a ideia basicamente? Né? Eu vou querer selecionar minha tabela de produtos, Products. Deixa eu dar um Enter aqui. Um aqui também, e uma tecla Tab aqui para poder indentar o meu asterisco. Então, eu quero selecionar a minha tabela de produtos, e o que eu quero fazer, né? Quero fazer o seguinte, aqui na tabela de produtos, eu quero, ao final dela, adicionar uma coluna, claro, fazer uma consulta que vai adicionar uma coluna, que vai ter a média do preço unitário dos produtos.
Então aqui eu quero a média, aquele valor lá de 28,83, eu quero que apareça aqui numa coluna ao final dessa tabela. Então aqui no meu query, no meu editor de query, o que eu vou fazer? Bom, selecionei todas as colunas, agora vírgula, e eu vou criar a minha subquery aqui que vai dar o retorno ali da média de preços. A média de preços nós sabemos fazer. Primeiro, parênteses, select a VG de unit price from a tabela products. Fechado? Vou chamar de média preço. Média preços. Então vou selecionar, vou executar e está lá. Aqui na minha tabela de produtos, quando eu for à direita, ele vai mostrar aqui, ó, 28,83 para cada um deles. E aí eu posso fazer, né, um cálculo de desvio, né, saber quanto esse valor aqui dos produtos se desvia do preço médio, quais que estão abaixo, quais que estão acima. Então conseguiria fazer uma análise desse tipo. Bom, então com isso nós fizemos aí uma aplicação para cada uma das cláusulas. From, where, from e o select, que foi essa última. Ficou faltando apenas o having, e o having vai entrar agora na solução, né, correta ali daquele exercício número 2, né? Aqui no exemplo número 2, a gente queria saber quais pedidos têm uma quantidade vendida acima da quantidade vendida média, que não é 23,81, né? Na verdade é aquele 62 que a gente viu. Agrupando, a média correta seria essa. Então agora no exemplo número 5, nós vamos fazer exatamente isso aí. Então vamos lá. Então retomando aqui, ele quer saber quais pedidos têm uma quantidade vendida acima da quantidade vendida média. Só que a quantidade vendida média correta, né? Essa informação de quantidade vendida média nós já temos, não é verdade? Nós calculamos aqui, ó, nesse exercício número 3. A quantidade vendida nós calculamos aqui. Eu vou até copiar esse código, copiei ele todo, Ctrl C, e eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então vamos lembrar, né? Executando esse código, ele retorna ali pra gente o 61,82. Esse é o valor certo da média, né? E eu vou querer saber da minha tabela agrupada, certo? Da minha tabela agrupada, que é essa tabela daqui, quais são os pedidos que depois de agrupados tem uma quantidade vendida acima dessa quantidade vendida média. Então vamos lá, como é que a gente tinha feito o nosso agrupamento, né? Select order ID, soma de quantidade from a tabela order details, group by order ID. Isso daqui tinha me dado o quê? Aquele agrupamento, certo? De pedidos. Então tá lá. O que eu quero fazer agora? Eu quero saber quais são os pedidos que têm uma quantidade vendida, que é essa coluna aqui, quantidade vendida acima da quantidade vendida média, que é de 62. O que nós vamos precisar fazer? De alguma forma, eu vou precisar juntar essas duas aqui. Essa que me diz qual que é o valor agrupado por cada ID e essa daqui que me diz a média de quantidade vendida por pedidos agrupados. Para juntar esses dois, eu vou ter que usar o having. Então, vou apagar esse ponto e vírgula. E agora eu quero o seguinte. Eu quero saber quais são os pedidos que têm uma soma que é maior do que a soma, do que a venda, a quantidade vendida média. E sempre que eu quero fazer um filtro depois que o agrupamento é executado, eu uso o having. Quando eu quero fazer um filtro na tabela antes de agrupar essa tabela, eu uso o where. Quando eu quero fazer um filtro na tabela depois de agrupar a tabela, eu uso o having. Aqui no caso eu quero fazer um filtro na tabela agrupada, então vou usar o having. Então eu quero todos os pedidos que tem uma soma de quantidade maior ou igual a toda essa brincadeira aqui. Então vou apagar essas duas linhas só para poder subir e vou colocar aqui, ó, entre parênteses, aqui, fecha aqui. Então tudo isso daqui. Tudo isso aqui vai me dar exatamente aquele valor 61 ponto, quase 62, né? Então tudo isso aqui que eu vou até identar, eu vou apertar a tecla Tab
tab, que ele já identa tudo. Então, esse código daqui, quando eu executo, ele vai me trazer exatamente ali os pedidos que tem uma quantidade vendida total maior do que a quantidade vendida média, que era de 61 ponto alguma coisa. Então aqui eu vou ter um total de mais de 300 linhas e nenhuma delas tem um valor abaixo de 62, tá bom? Tá aqui, ó, 324 produtos. Perfeito? Então, pessoal, foi assim que nós resolvemos nosso probleminha ali, utilizando uma junção, né? Uma junção dos nossos exercícios, né? Ali de group by, de subqueries, usando a cláusula from e usando a cláusula where, tá bom? Então vamos lá. Acabou que eu fiz a resposta aqui na 3, né? Ah, tudo bem. Como é que ficou? Selecione a coluna Order ID, faça uma soma de quantidade, from a tabela Order Details, agrupe por Order ID, onde a soma de quantidade é maior ou igual a todo esse valor aqui. Perfeito, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Então nós fizemos aqui um exemplo completo, né? Na verdade uma aula completa sobre subqueries. Vimos as aplicações de subqueries na cláusula where, from, select e having. Se você ficou com alguma dúvida, volta à aula, assiste novamente. Importante vocês praticarem ao máximo aí para garantir que esse conhecimento vai ficar bem sólido na cabeça de vocês. Esse arquivo também vai ficar disponível na descrição desse vídeo, então você pode baixar, pode conferir também o gabarito para você poder ver se está tudo certinho. Legal? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, então deixa o like no vídeo, se inscreve também no canal para você poder sempre receber aí os avisos sobre os vídeos de Python, SQL, ciência de dados, JavaScript que sai toda semana por aqui. Fechado? Então é isso. Ótimos estudos para você. Um grande abraço. A gente se vê na próxima aula.